Utilizem a cópia de sombra de volume, isso vai ser padrão do LT Backup, mas é uma opção vocês usarem ou não. E mantenham sempre várias cópias do backup, tá? Em lugares diferentes, como eu acabei de falar. Caso aconteça uma falha, pegue fogo, um cano estoure, molde o backup, vocês não vão perder, tá? Considerações sobre o backup em si e do System Stage. Pode acontecer, como eu falei, principalmente se for uma rede grande, um domínio muito grande, de gerar arquivos imensos, tá? Pode chegar a ter 5, 10 GB dependendo da situação. Dependendo também do tamanho das pastas selecionadas e do Active Directory. Lembre-se que quando vocês restaurarem o backup, o PC ele vai retornar para aquele estado daquela data em que o backup foi feito. Tá? Não quer dizer que a hora vai mudar, quer dizer que as configurações que estavam na data que foi feito o backup vão ser restauradas. Tá? E isso pode causar uma perda de dados, dependendo da situação. Por exemplo, se vocês adicionaram algum arquivo no Windows ou instalaram algum software depois do backup. E sobre o AD, vocês precisam ter um planejamento adicional para que quando vocês recuperem esse backup, tá, não tenham problemas com questão de usuário, questão de grupos, questão de permissão, tá? GPOs, tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre faço um backup separado do AD, do System Stage, para poder resolver essa questão. Se vocês não tomarem cuidado com isso, podem acabar tendo algum problema grave com os usuários, ou parar a rede por muito tempo, sem necessidade, tá? Então façam um planejamento também extra quando vocês forem fazer backup e restaurar o Active Directory. Beleza aqui? Ok, pessoal, o backup está funcionando, tá? Vocês criaram backup, tudo direitinho. Todas as rotinas que vocês criaram estão lá funcionando, beleza. Mas e se acontecer uma falha no hardware, por exemplo? Pifou o HD do servidor, o processador queimou, caiu um raio no servidor, certo? Como que vocês vão recuperar isso? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha, tá? Dúvida, Sérgio? Temos sim, do aluno Kedson, do Polo Sapé. Como inserir novamente no sistema os arquivos de backup? Não entendi, Kedson. Como inserir novamente no sistema os arquivos de backup? Kedson, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na prática. A gente vai pegar esses arquivos de backup e vai restaurar. Por exemplo, se vocês instalarem um sistema novo, deu pau no servidor. Aí vocês vão lá, pegam uma máquina nova, bonitinha, instalam o Windows 2003 todo certinho, ou 2008 se vocês estiverem usando. Vão lá, abrem o utilitário de backup e restauram o backup, certo? Se tiverem feito aquele SR, você já pode poupar boa parte do tempo restaurando o backup do SR na instalação. E quando terminar, vocês restauram o último backup. Ok, Cat? Pronto, o backup de vocês está funcionando. Ok? Está tudo certinho, mas e se acontecer uma falha de hardware, por exemplo? O que vocês vão fazer? Aí que entra em cena a questão da redundância, backup por redundância, certo? Redundância quer dizer que vocês têm uma cópia de do mesmo serviço, de uma mesma coisa, em outro canto, tá? Pode ser outro computador na mesma sala, outro computador em outra filial, por exemplo, mas que está oferecendo aquele mesmo serviço que aquele servidor que parou estava fornecendo. Caso o primeiro falhe, ele vai assumir o serviço, tá? Sem que a rede de vocês pare, e isso vai acabar sendo transparente para os usuários. Caiu, por exemplo, o DHCP ou caiu o DNS. O servidor parou, morreu. Se vocês tiverem só um servidor, as máquinas não vão pegar IP, não vão poder navegar na internet, o compartilhamento que tinha na rede vai cair. Tá? Se vocês tiverem uma redundância, ou seja, outro servidor funcionando, esse outro servidor vai assumir, os usuários não vão perceber que a rede caiu, tá? Que o servidor principal caiu, vão continuar acessando tudo normalmente, e isso dá tempo de vocês de recuperar o primeiro servidor, o servidor principal, dá um tempo de vocês verem qual era o problema, recuperar e levantar o serviço, sem que os usuários fiquem afetados por isso. Ok? Vamos lá então, beleza. De nada vai adiantar, pessoal, como eu estou botando aí, o backup, tá? Vocês fizeram essa rotina de backup toda bonitinha, está funcionando que é uma maravilha. Se o backup falhar, o servidor falhar, vocês não vão ter como recuperar, certo? Aí nesse caso entra o backup preventivo ou a redundância, tá? Que vai dar essa chance para vocês, essa oportunidade para vocês de recuperar o servidor principal. O que é essa redundância? É a capacidade de vocês manterem o serviço funcionando, mesmo que o servidor principal pare de funcionar. Tá? Como eu falei para vocês, ele vai ter uma cópia do servidor principal.
Mesmo se, por exemplo, a fonte do servidor queimar, o processador pifar, a memória deu pau, a placa de vídeo não quer mais pegar, o computador pegou fogo, vocês têm a opção de dar um jeito, tá? Esse segundo servidor vai assumir as funções, até que o servidor problemático seja estabelecido. Para que essa redundância funcione, a gente precisa ter pelo menos 2 servidores. Um que vai ser a cópia do outro. E esse segundo servidor precisa ter uma cópia das configurações. E os mesmos serviços do servidor primário. Tá? Para que a redundância funcione. Vocês podem ter um servidor com todo o serviço, por exemplo, e um servidor com cada um serviço? Pode. Fica a cargo de você, mas vai gastar mais. Certo? Ou vocês podem ter, no caso do DHCP, uma cópia do DHCP ou um segundo escopo de reserva, caso o primeiro falhe. Tá? Tudo isso é gerenciável. Vocês vão definir como vai funcionar. O segundo servidor, como eu disse, precisa ter a cópia desse serviço. Ok? O que a gente pode duplicar? O que a gente pode ter uma cópia de segurança, uma redundância. No Active Directory, ele pode trabalhar com 2 servidores, 2, 3 ou mais. DNS pode ter cópia. DHCP, ele não pode ter uma cópia, mas vocês podem fazer o backup dele e restaurar no segundo servidor, ou ter um escopo de reserva. Certo? Um servidor de arquivos pode ter cópia, servidor de cotas, servidor de impressão, um IIS pode ter uma cópia, tá? Um servidor reserva, e por aí por diante. FTP pode ter também, depende de como a rede de vocês funciona. Vamos dar uma olhadinha na nossa atividade rapidinho, antes da gente ir para a parte prática. Tá? É bem fácil a atividade essa semana, e é a última atividade praticamente. Né? Citem, vocês vão citar qual utilitário de backup que a gente deve utilizar para fazer backups no Windows. Tá? Não é para citar backup de terceiros, não. É um backup o que eu quero é do Windows. Tá? Qual é o utilitário nativo do Windows que cuide dessa parte de backup. Vocês vão explicar com as palavras de vocês quais as vantagens que a gente deve considerar para fazer backup. Tá? Por que a gente tem que fazer backup? E por que não é recomendável manter só uma cópia do backup e por que é recomendável deixar ela, não é recomendável deixar ela, aliás, desculpem, no mesmo local do sistema principal. Certo? São só essas 3 questões, eu quero que vocês respondam e mandem para mim. Essa atividade ela tem que ser enviada através de um documento do Word, tá? De texto, aliás, desculpem, docx, RTF, ODT do OpenOffice, depende do que vocês usarem, e compactada, tá? Em zip, RAR, 7zip, e no padrão ABNT que você já deve estar por dentro, né? Essa atividade não vai ser enviada em vídeo e nem com imagem, certo? E não vai ser necessário utilizar a imagem. Pode ser pesquisado na internet, contanto que vocês coloquem a referência, que quem não está colocando está perdendo nota. Utilizem o software de apoio para treinar, para fazer os testes, quem puder testar, né? Quem puder usar. E, por favor, não copie nenhum do outro nem da internet. Ok? Essa atividade é para ser enviada até as 12 horas do dia 17, semana que vem. E é isso, pessoal. Vamos lá para a parte prática agora. Dúvida, Sérgio? Temos aqui do Paulo Sapé, aluno Kedson. Os servidores SMTP e FTP, entre outros, já estão inclusos no próprio Windows 2003 Server ou temos que baixar os pacotes opcionalmente? Kedson, eles estão disponíveis sim. Eu vou mostrar para você rapidinho onde você pode instalar eles, certo? Questão de servidor Gmail, servidor FTP, onde você pode botar ele à parte. Um outro caminho para vocês adicionarem serviços. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Pide, bota aqui, por favor. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só responder essa dúvida do Kedson. Kedson é o seguinte, para você adicionar um servidor à parte, você tem 2 caminhos. Aquele que a gente viu, você vai lá no iniciar, gerenciar o servidor, adiciona ou remove a função, aí vai ter aquela lista de serviços. Certo? Servidor de arquivo, SharePoint, impressão. Por exemplo, o servidor de e-mail que você quer, você vem aqui e marca. Servidor de e-mail, POP3 SMTP. Ele já vai instalar os 2 serviços. Certo? POP3 para receber e-mails e SMTP para enviar. Se você marcar e avançar, ele já vai instalar esse serviço. Outro caminho que eu não mostrei para vocês, vocês vão lá em iniciar, painel de controle,
Desculpe. Adicionar ou remover programas do Windows. Deixa eu só descer a tela aqui um pouquinho. Adicionar ou remover programas, ok? Quando abrir o adicionar e remover programas, vocês vão ter 3 botões aqui do lado esquerdo.